Bom dia, família. Quem fala com vocês agora é a pedagoga da escola, a Ana, que juntamente com a Kelly, né, acompanha o trabalho dos professores junto aos alunos e também acompanha o trabalho dos alunos. Gostaria de iniciar vídeo, esse nosso vídeo com a palavra de Deus e com uma oração. E eu peguei uma passagem que está no livro de Colossenses, que fala o seguinte: ora, o que planta e o que rega não são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Nós estamos vivendo tempos difíceis, né? Além do nosso cotidiano, que cada um já tem os suas próprias tribulações, seus desafios. E nesses tempos, a gente tem transferido ou compartilhado tarefas, né? Antes, os pais mandavam as crianças para a escola e a gente ajudava mais aos pais a educar e ensinar. Hoje, os pais são colaboradores efetivos no ensinar junto com os professores e o educar, que já é tarefa mesmo da família. E o Senhor, né, ele nos recompensará e nos recompensa o tempo todo pelo nosso trabalho. Se a gente desempenha bem, a gente colhe bons frutos. Então, a nossa recompensa é o sucesso dos alunos. Que os meninos atinjam os objetivos de aprendizagem adequados para cada faixa etária, certo? Então, agora, eu convido a todos para a gente orar o Pai Nosso, tá? Cada um na sua casa, feche os olhos, só acompanha a minha oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Uma boa semana para todos. Então, em cima dessa questão aí do nosso trabalho, né, nessa época aí da pandemia, desse retiro social, vamos dizer assim, né, de um retiro para dentro de nós mesmos, para dentro de nossas famílias, para um exercício mais próximo das funções que desempenhamos, certo? E vou começar então a falar sobre as atividades que são entregues para os alunos e postadas no WhatsApp e do retorno das mesmas para a escola. Então, nós temos, né, de acordo com as leis que foram sancionadas e criadas, e também com as determinações do próprio Conselho Municipal de Educação, juntamente com a nossa secretária, com a diretoria de ensino e o Ministério Público, nós temos que cumprir a carga horária dos alunos e a gente tem que comprovar que os alunos executaram as tarefas, porque essa é a única forma de demonstrar que o ano letivo, ou parte do ano letivo, na verdade, está sendo cumprida, né? Essa parte aí. Então, família, quando a gente solicita que vocês postem vídeos, fotos no WhatsApp, é justamente porque na educação infantil, a maior parte das atividades, elas são desenvolvidas no corpo, corporalmente, com jogos, com brincadeiras, com atividades lúdicas, como contação de histórias, como
o reconto, como a brincadeira livre, né? Com a indicação de um acompanhamento de um adulto, né? E diversas outras situações que a gente tem tentado, através da gravação de vídeos e das orientações dos professores, passar para todos, certo? E a gente tem percebido que muitos alunos não estão devolvendo essas atividades nos grupos. E a gente gostaria de mostrar para vocês, gente, que a educação infantil, ela não tem nota, mas ela é uma etapa que é primordial para o preparo da aprendizagem dos conteúdos das disciplinas específicas de matemática, história, geografia, ciência, português, né? E a gente já começa uma introdução, e todos os passos que nós desenvolvemos, eles são determinantes para a aprendizagem concreta. Então, quando tem atividades de movimento, que a criança tem que saltar, que a criança tem que atravessar obstáculos, a gente tem o objetivo de preparar a criança para o desenvolvimento da coordenação motora grossa e logo depois vem a coordenação motora fina. Licença. E eu gostaria de frisar isso bem. Pais, mães, cuidadores das crianças, primos, irmãos, tios, avós, qualquer pessoa que cuide dessa criança, às vezes até um vizinho que acompanha o desenvolvimento do trabalho, por favor, tenham o cuidado de fotografar ou filmar. Mas com um detalhe, as atividades gráficas, que são as folhas que a gente manda para casa, para a criança fazer, elas não necessitam de foto. Elas, quando são entregues na escola, há uma planilha, há um quadro que a gente preenche, marcando com X, quem fez a atividade gráfica. Então, a atividade gráfica, só fotografia, ela não comprova que a criança realizou. Nós precisamos do material impresso, feito, devolvido na escola. A escola estará aberta 3 vezes por semana, em horário específico, que a Kellen depois entrará em contato com vocês para passar esses horários e esses dias corretos. E esta semana, até quarta-feira, nós pretendemos que vocês se mobilizem e devolvam todas as atividades que estão em atraso, ou seja, as atividades da primeira semana e as atividades da primeira quinzena, que seriam feitas, né, feitas e entregues até no máximo dia 16. E no dia 16 nós não recebemos todas. No dia 16 ainda faltavam atividades da primeira semana e a gente não recebeu. E as da segunda e terceira semana também. Então, por favor, nós precisamos prestar conta para o Ministério Público de quem está devolvendo essas atividades. Os professores têm que fazer um relatório quinzenal informando quem está ou não realizando as atividades. Esse relatório, ele passa por mim, passa pela Keren, a gente tem que assinar e esse relatório é enviado à Secretaria de Educação. Tá certo? Então, a gente pede, por favor, que vocês desenvolvam as atividades, mas não esqueçam de tirar uma foto ou de filmar. A gente sabe que o uso da internet não é barato, o custo é alto, então, às vezes, só a fotografia e o envio fica mais fácil. Os meninos estão fazendo uma atividade de educação física, vocês tirem a foto e postem lá. Desliga a internet, se for o caso. Se for um vídeo dele contando uma história, aí, se vocês acharem conveniente, não for onerar, se não for aumentar os custos de vocês,
vocês filmem sim. Mas as atividades gráficas, família, não é necessário vocês tirarem foto e enviar. A gente precisa delas no papel, tá joia? Porque os professores também darão um retorno para vocês. E vocês têm que buscar essas atividades na escola. Não é? Acontece de famílias não comparecerem para buscar. E a criança, tem criança que não buscou nenhuma atividade até hoje. Então, algumas a gente já levou na casa da criança, mas já imaginou como será isso? Nós também corremos o risco de nos contaminar com o coronavírus. A gente tem que tomar os nossos cuidados. Então, já pensou se a gente tiver que fazer isso? É obrigação da família buscar essas atividades na escola, tá certo? Então, nós aguardamos, a gente agradece imensamente também, porque tem cada trabalho sendo feito maravilhosamente. Os pais, os familiares, né? Os parentes, enfim, estão devolvendo, filmando, trabalhando as letrinhas. Tem famílias que escreveram os nomes das crianças, da turma toda, como a professora gravou o vídeo, eles fizeram em casa. Enfim, essa participação ela é essencial. Algumas questões que a gente vai introduzir, serão gravados vídeos com os professores explicando. Os meninos não terão prejuízo, assim, em nada na parte que se refere à nossa responsabilidade. A gente, né, sabe que vocês não são professores formados para isso e que não é fácil, mas a gente tem que parabenizar e a gente está muito feliz, sim, com a realização de muitas atividades, de todas as atividades. A gente tem recebido retornos maravilhosos também, tá? Nós temos que agradecer e parabenizar as famílias. Agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre a questão da música. O nosso projeto esse ano, ele se chama Encantando. Então, ele tem como objetivo principal promover a aprendizagem dos alunos utilizando a música e a leitura de histórias ou a contação de histórias, tá? Porque há uma diferença. Ler história é eu pegar um livrinho, né, e ler esse livro para os alunos. Contar história é a gente espontaneamente, numa linguagem informal, que é essa linguagem que eu estou usando com vocês agora, de conversa, contar a história como os avós fazem, como os pais fazem, como a gente conta para os meninos a historinha do Chapeuzinho Vermelho para eles dormirem, sem necessariamente estar com um livro em mãos, mas pela nossa memória, pelo que a gente ouviu e a gente guardou, certo? E a música ela estará presente em tudo, para que a partir dela a gente consiga atrair mais as crianças para a aprendizagem, tá certo? Agora, eu queria falar, além disso, por que a gente está com a música? Porque, na verdade, gente, o trabalho com música, ele não é cantar e dançar. Trabalhar com música é desenvolver na criança habilidades para percepção do ritmo, percepção do timbre, da altura, né, da tonicidade. Então, por exemplo, se a música é alta, se a música é baixa, se aquele ritmo é acelerado ou ele é lento, tá? Se a voz é grave ou é aguda, se ela é grossa ou é fina, certo? Então, gente, quando a gente pede para confeccionar aqueles instrumentos musicais com sucata e tem aquelas atividades de alto, baixo, né? Grosso, fino, é para desenvolver principalmente o lado do cérebro responsável pela aquisição do conhecimento lógico-matemático. Vocês sabiam que a música ela é essencial para aprender a ler, escrever e fazer cálculos? A música não é cantar, tá, gente? A música é entender os
a raiz, né, musical, o tom, o timbre, essas coisas que eu disse antes. Por isso que a confecção dos instrumentos manuais que a gente pediu e o trabalho com eles e o uso são essenciais para isso. Então, nós estamos preparando as crianças para os cálculos e para a escrita, tá bom? Então, a gente gostaria que vocês vissem tudo que a gente compartilha, que a gente solicita, como vamos dizer assim, né, um pretexto para atingir objetivos muito mais amplos. Na verdade, trabalho com música da forma, né, que os estudiosos dessa área do conhecimento compartilham, ele é muito além do que cantar e dançar, né? Porque é preciso que os meninos entendam e percebam outras questões. O ritmo, por exemplo, quando eles estão balançando um chique-chique lá feito de material reciclável, ele bate o pezinho, vocês podem ver que automaticamente ele acompanha com o pezinho o que ele está balançando ali num chique-chique feito com material reciclável. E é muito simples, gente, que a maioria é coisas do uso cotidiano. Inclusive, bater uma tampa de panela. Se eles pegaram colher de pau e vocês pediram para ele bater baixinho, mais alto, médio, aumenta. Ouça a música e bate igual a música. Isso é essencial para a aquisição de outros conhecimentos, tá certo? Enfim, esse é basicamente o que eu gostaria de tratar com vocês e eu quero finalizar com um assunto aqui que, primeiramente, eu gostaria de pedir a vocês compreensão, que refere-se ao horário dos professores. O que acontece? 80% da nossa equipe trabalha em mais de uma escola. E nós recebemos determinação também da Secretaria de Educação, que a gente também não tinha atinado para isso, de respeitar o horário de trabalho dos professores. Então, se a aula é de 7 às 11h30, o trabalho do professor, diretamente com a família, ele estará disponível, esse horário, de 7 às 11h30, ele estará disponível para tirar dúvidas, para acompanhar no WhatsApp o que os pais postarem ou tiverem que questionar, tá certo? Os alunos da tarde, que são das turmas da Giane e da Cristiane, eles também estarão sendo acompanhados nesses horários, tá certo? Aí tem o horário de monitoria, o horário de educação física e as professoras também farão isso nesses horários. Naquele panfletinho que nós entregamos no primeiro dia de reunião, tem os horários de aulas dos professores, vocês poderão acompanhar. Que, por exemplo, a Elisângela, ela postará conto ou leitura de histórias nos dias que ela tem aula naquela turma. Assim, com a Dani ou a Bruna, de acordo com a professora de educação física, tá certo? Então, gente, a gente gostaria de pedir isso porque nós sentimos na semana passada, para falar a verdade, vocês devem observar que eu e Kellen, a gente está sempre assistindo e acompanhando, tentando pelo menos acompanhar tudo que vocês postam. Quando vocês pesquisarem lá no WhatsApp, quem viu aquelas mensagens, vocês perceberão que eu assisti, que a Kellen assistiu, e os professores estão assim, dando retorno, é sábado, é domingo. Ontem mesmo eu trabalhei e os professores trabalharam, mandando para mim coisas que eles postariam hoje para eu revisar e enviar hoje. Então, é uma situação atípica, nós estamos fazendo o possível, estamos, e o impossível às vezes, na maioria das vezes. Porque enfrentar essa câmera aqui agora, por exemplo, é um desafio. Vocês estão entendendo?
como é para vocês também, quando precisam, né, expor a imagem de vocês. Nós respeitaremos ao máximo tudo, respeitaremos ao máximo, não, nós respeitaremos os desejos de cada família, tá bom? Mas a gente gostaria de pedir para vocês também nos ajudarem nesse ponto, porque do contrário, nós ficaremos, os professores ficarão o dia todo atendendo uma escola e atendendo a outra também. E isso é desgastante, vai chegar num ponto em que isso vai trazer problemas, inclusive, para a saúde, tá bom? E no mais, eu agradeço por vocês ouvirem e eu gostaria muito de um retorno. Eu gostaria que cada pai que ouvisse o vídeo desse um ok, escrito ok, tá joia? Para eu controlar qual família que ouviu ou não ouviu o áudio que eu gravei para vocês. O áudio não, o vídeo, tá certo? Por favor, então, assim que terminarem de ouvir, deem um ok. Um abraço bem grande no coração. Eu vou aparecer daqui a pouco com a leitura de um livro para os meninos.